Kleber Billy, ele fala, jogou mal, vai ser vaiado, normal, não tem nada a ver com fãs do Gabigol. Ah, tem a ver sim, Kleber. Eu acho que tem muito a ver, porque foram duas reações simultâneas ali quase. Não simultâneas, mas em sequência. A gente vai ver daqui a pouquinho um vídeo que mandaram para mim aqui que mostra isso. É, a saída de campo de um e a histeria, os gritinhos quando o outro entrou. Isso ficou muito claro. Para mim ficou muito claro. É como se ele tivesse o Pedro ocupando o lugar que não é dele, o lugar que é do jogador preferido dessa parte da torcida. E aí a grande questão é a seguinte: se você pensa primeiro no clube como torcedor, por mais que você goste de um determinado jogador, você vai pensar, bem, quem está melhor vai jogar, porque eu quero que o meu time vença. Gente, é inegável que o Pedro tem uma fase melhor que o Gabigol, não é de hoje, mesmo não sendo uma fase rendendo tudo que ele em tese pode render, como eu acabei de falar. Tem números muito mais expressivos, decidiu muito mais jogos. Ah, mas não decidiu nenhum título. Gente, o Flamengo foi campeão da Libertadores, não seria sem os gols dele. A campanha não se faz da final contra o Atlético lá em Guayaquil. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil, não seria também campeão. Não foi o pênalti do Rodinei que decidiu. Foi uma campanha. Foi uma campanha. Até gol de bicicleta ele fez, fora de casa. Como? Como não? Como o Pedro não foi importante? O cara foi escolhido o rei da América, lá, o jogador da competição. Peraí, tem alguma coisa errada aí. Ou as pessoas não têm mais memória. Ah, só faz gol de time pequeno? Não. Fez gol de time pequeno, fez gol de time grande. Pegue a lista de gols que ele marcou. Fez gol em clássico. Isso não é verdade. Então são assim distorções da realidade que as pessoas vão criando e vão tratando aquilo como se fosse uma verdade absoluta, como se fosse algo incontestável. O Abraão da Silva, ele elogia aqui a transmissão de ontem pelo canal Gold, né, junto com o Guilherme Lage. Muito obrigado, Abraão. Muito obrigado. Abraão da Silva Paixão, forte abraço para você. O Guilherme é um ótimo narrador e ontem estivemos juntos mais uma vez na transmissão de um jogo pelo canal Gold. Domingo tem Fla-Flu, estaremos também lá no Gold fazendo a transmissão de Fluminense, Flamengo e Fluminense. O Eliseu Gomes Barbosa, ele diz aqui que ele é rubro-negro e não Gabizete. Ele fala, o Gabi deixou de ser Gabigol faz 2 anos, diz ele. Rodrigo Souza com a gente também, Bruno Oliver. Ele fala, como o Flamengo jogou bem ontem, gostei muito. Também gostei, achei que foi uma boa atuação, especialmente no primeiro tempo. Seria melhor ainda, perto da perfeição, não fosse os gols perdidos. Não só pelo Pedro. O Pedro não jogou bem. Inegavelmente não jogou bem. Ele perdeu gols. Ele bateu muito mal o pênalti, que eu acho que aí a culpa maior não é nem dele, acho que é do Tite. O técnico tem que definir quem bate pênalti. O Pedro não é um bom batedor de pênaltis, não é. Comprovadamente não é. Então quem tem que bater é o Gabriel. Em campo é o Gabriel, que precisa, eu tenho dito isso sempre, diversificar a sua forma de cobrar. Porque o Gabriel, ele tem batido pênaltis de uma maneira já há algum tempo que os goleiros percebem, não é coincidência o fato de em menos de um ano, você contando do pênalti que ele perdeu contra o Volta Redonda no passado, tá? Foi no dia 15 de fevereiro. Até o pênalti que ele perdeu contra o Vasco agora, nesse Campeonato Carioca, isso foi em menos de um ano. Não chegou nem a completar um ano. Ele perdeu esses 2 pênaltis, perdeu um contra o Grêmio, que o Grando defendeu, e perdeu um contra o Cruzeiro, que foi na trave. Perdeu 4 pênaltis, 3 o goleiro defendeu. Gente, antes disso, o Gabriel bateu mais de 50 pênaltis pelo Flamengo, nenhum goleiro defendeu. Ele perdeu o pênalti batendo na trave, 2 ou 3 desses 50 e poucos. E de repente, menos de um ano, 3 goleiros defendem pênalti, porque já perceberam que ele espera até o movimento final do goleiro e rola no canto. E aí o goleiro espera e acaba fazendo a defesa. Porque quando ele fica muito perto da bola, o goleiro esperou, ele vai tocar no cantinho, o goleiro vai lá e faz a defesa até com facilidade, até encaixa a bola. Ele precisa diversificar. Contra o Coritiba, por exemplo, no Brasileiro, um gol que ele marcou, depois ficou um tempão sem marcar, ele bateu uma pancada a meia altura, assim, violento. Eu acho que ele tem que diversificar. Bate um violento, um no meio do gol, um no canto, um no alto. Ele já bateu assim de várias formas e eventualmente bate desse jeito. Porque aí o goleiro adversário que vai estudá-lo vai pensar como é que o Gabriel vai bater. Ele vai bater naquele jeito dele, no canto, esperar meu movimento, ou ele vai escolher um lado e vai bater forte. O goleiro não vai saber. E quando ele bate de uma mesma maneira sempre, sempre é previsível. Hoje os goleiros têm muitos recursos, né, para estudar o adversário, e é óbvio que todo goleiro estuda a batida do Gabriel. Você vê o Veiga no Palmeiras, ficou um tempão sem perder. Depois perdeu alguns pênaltis, perdeu até 2 no mesmo jogo contra o São Paulo, no ano passado. Porque o goleiro começa a perceber, o Veiga bate muitas vezes no alto e forte, às vezes no meio do gol. O goleiro começa a perceber como é.
e bater no alto, às vezes tem o risco de estourar na trave, pegar um pouco embaixo, a bola subir. Então acho que o bom batedor ele vai diversificando. A exceção é o Henrique Dourado, que é um negócio absurdo como ele bate pênalti. Sempre do mesmo jeito, não erra. Ali é um fenômeno, ele tem uma capacidade para fazer esse tipo de cobrança que nenhum jogador tem. Ninguém tem. O José Carlos Martins dá boa noite a todos, a você também, José. Também com a gente aqui o Thiago Bessa, que diz que a torcida vaiou porque ele perdeu um monte de gols. Assim como o Gabigol no ano passado também foi vaiado. Mas não é certo você vaiar o jogador porque perdeu um gol. O cara não está ali para perder gol. Acontece. Agora o cara faz gol em todos os jogos, ontem marcou um gol, tem um gol por jogo. A média dele de 2022 para cá é muito boa, eu vou mostrar daqui a pouco aqui, vou falar sobre ela. E aí por isso vai vaiar? E que coincidência, vai e aplaude o que está entrando, sendo que o que está entrando tem números muito piores e perdeu um pênalti que poderia decidir um clássico. O pênalti que o Gabriel perdeu impediu que o Flamengo vencesse o Vasco. O pênalti que o Pedro perdeu não impediu que o Flamengo goleasse o Boa Vista. As consequências foram piores. Os dois foram mal batidos. E eu acho que o Pedro, repito, não tem que bater mais pênalti. Porque ele não é um bom batedor. Se ele quiser bater pênalti, que treine, que mostre para o técnico no dia a dia que está batendo bem, e aí pode ter uma outra chance. No momento, eu tiraria essa responsabilidade dele, passaria para um outro jogador, numa avaliação feita no dia a dia de treinamentos. O sempre com razão, dizendo que o Gabigol está se queimando com o Tite, que o Tite deveria ter criticado as vaias. Ele não vai criticar a torcida, né, Razão? Ricardo Marcelo Oliveira Cruz fala que as vaias, na opinião dele, não foram por causa do Gabriel, e sim pelas oportunidades perdidas. Nem o atacante do meu bairro perde tantos gols. Displicência pura. Pô, o atacante do seu bairro deve ser muito bom, Ricardo. Não perde gol nunca. Pô, parabéns. Não é profissional, não. O Neto, acho um absurdo vai para o Pedro. Eu também acho. Acho que no contexto não faz o menor sentido. Você pode ficar irritado. Pô, o cara foi mal, perdeu o gol, mas acontece. Foi que nem com o Everton, goleiro do Palmeiras, que falhou no gol de empate do Corinthians domingo, no 2-2, no gol lá do Rodrigo Garro. Pôs a mão e tirou, igual o Santos fez naquela Supercopa do ano passado. E teve que fechar a rede social dele lá, de comentários, porque começaram a ofendê-lo. Cara, o goleiro histórico do Palmeiras, um dos melhores do Brasil. Aí o cara tem uma jornada infeliz, aí tem que ser execrado. Peraí, também é demais, né? Aí é demais. Porque o cara vai jogar uma partida ruim. Eu sou contra essa idolatria doentia ao jogador, mas também não gosto de perseguição covarde por conta de uma jornada infeliz, ainda mais para quem tem serviços prestados. Né? Agora, quando você tem vários jogos ruins, uma sequência, aí é diferente. Aí você fala, cara, aí não dá, né?